História da cidade de Mossoró, hoje conhecida nacionalmente pelos seus atrativos culturais e pelos grandes resultados econômicos que tem alcançado ao longo dos últimos anos, é repleta de fatos curiosos que justificam o perfil do povo moçoroense, que consegue crescer nas dificuldades e superar as barreiras, buscando sempre dias melhores. Desde o início demos demonstrações de que somos diferentes, de que conseguimos avançar no tempo. Somos guerreiros. A nossa origem nos remete aos índios monchorós, cujo perfil descrito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o seguinte. Tinham estatura baixa, eram bastante ágeis, o formato da cabeça era achatado e, o principal, eram hábeis guerreiros e silenciosos. Segundo estudos do pesquisador potiguar Luiz Câmara Cascudo, citado pelo IBGE, as primeiras penetrações na área do que hoje é o município de Mossoró teriam ocorrido por volta de 1600. Cartas e documentos da época falavam sobre o encontro de salinas, que foram exploradas pelos holandeses Gedeon Morris de João Gilbert Sment até 1644. Nossa formação. O distrito de Mossoró foi criado em 27 de outubro de 1842, conforme o IBGE, através da Resolução Provincial de número 87. Em março de 1852, o distrito foi elevado à categoria de vila. Virou cidade somente em 9 de novembro de 1870, através de lei provincial. Até alcançar a atual formação, com aproximadamente 3.000 km², Mossoró passou por diversas mudanças, incorporando e desmembrando territórios. Foi assim com a área que hoje é as cidades de Açu, Governador Dix-Sept Rosado, Baraúna etc. Abolição dos escravos. O dia 30 de setembro é a maior festa cívica comemorada na cidade. Desde 13 de setembro de 1913, a data foi decretada feriado, como uma forma de homenagear todos que participaram das lutas pela abolição da escravatura. Hoje, 30 de setembro é dia de muita festa. Diferente dos outros municípios brasileiros, Mossoró foi pioneira na libertação. Todo o processo foi concluído 5 anos antes que o restante do país fosse contemplado através da chamada Lei Áurea, que decretou a ilegalidade da escravidão no território nacional. De acordo com os documentos históricos, o povo moçoroense foi o primeiro, entre os norte-riograndenses, a fazer campanhas sistemáticas pela liberação dos seus escravos. Em 1848, o deputado-geral pelo RN, Casimiro José de Moraes Sarmento, falou durante a sessão sobre os benefícios que seriam alcançados com a transformação dos escravos em trabalhadores livres. Concordem que o trabalho do escravo não é necessário. No Rio Grande do Norte há poucos escravos, e quase toda a agricultura é feita por braços livres. Conhece muitos senhores de engenho que não têm senão 4 ou 5 escravos, entretanto que têm 20, 25 e 40 trabalhadores livres, e se não os têm em maior número, é pelo pequeno salário que lhes pagam. Disto se convenceu o orador quando ali foi presidente, porque em consequência de elevar o salário a 400 réis por dia, nunca lhe faltarão operários livres para trabalharem na estrada que teve de fazer. Os registros históricos mostram que não éramos uma cidade escravocrata. Em 1862, tínhamos apenas 153 escravos, em meio a uma população de 2.493 habitantes. Em termos percentuais, equivaliam a apenas 6,137%. Essa falta de vocação escravista se deu pela falta de engenhos, onde geralmente os escravos eram empregados. Tínhamos mais criações de gado. Mesmo assim, fomos pioneiros no movimento libertário. Mas isso tem uma justificativa. O ano de 1877 foi terrível para a região Nordeste, com uma seca devastadora que durou até meados de 1879. Houve um êxodo em massa para a região litorânea, na fuga da seca. Foi nesse período que Mossoró passou a receber maior quantidade de escravos, que eram enviados pelos ricos fazendeiros como uma forma de amenizar os prejuízos trazidos pela falta de água. Assim, o comércio escravista floresceu rapidamente junto aos moçoroenses.
Nesse contexto, onde a cidade passou a viver realmente a cultura da escravidão, é que foi despertado o sentimento de piedade. Ainda segundo os registros históricos, os primeiros ideais libertários surgiram no Ceará, nosso estado vizinho, em 1881, e logo chegaram por aqui. Em 6 de janeiro de 1883 foi criada, em Mossoró, a Sociedade Libertadora Mossoroense, cujo objetivo era lutar pela libertação. De acordo com os historiadores, a ideia atribuída a Frederico Antônio de Carvalho, da Loja Maçônica de 24 de junho. A presidência provisória da entidade ficou ao encargo de Raimundo Lopes Galvão, que logo ganhou a adesão de personalidades ilustres da sociedade moçoroense, naquela época, dando força ao movimento. A diretoria definitiva fica formada por Joaquim Bezerra da Costa Mendes, como presidente, Romualdo Lopes Galvão, como vice-presidente, Frederico de Carvalho, primeiro secretário, Dr. Paulo Leitão Loureiro de Albuquerque, que exerce a função de orador. A Sociedade Libertadora Moçoroense tinha um código legal, criado com um único artigo, sem parágrafos. A norma dizia o seguinte: todos os meios são lícitos a fim de que Mossoró liberte os seus escravos, deixando claro quais eram os objetivos daquela entidade. Nessa época, ainda de acordo com os levantamentos históricos, a cidade de Mossoró contava apenas com 86 escravos. Em 10 de junho, 40 deles foram alforriados. A ideia logo tomara conta de toda a população, que aos poucos foi aderindo ao movimento e, sem muita resistência, foi liberando seus escravos. Muitos moçoroenses não fizeram nem questão de receber as indenizações que foram oferecidas pelo governo na época, fruto do espírito libertador que havia tomado de conta dos moçoroenses, que hoje se mantém. O dia 30 de setembro de 1883 foi a data designada para a liberação total dos escravos, e o objetivo foi alcançado. No dia 29 de setembro, o presidente da Libertadora Moçoroense dirige à Câmara Municipal de Mossoró um ofício, agora transcrito na íntegra. Ilustríssimos senhores presidente e vereadores da Câmara Municipal. A Sociedade Libertadora Moçoroense, por seu presidente abaixo assinado, tem a honra de participar a V. Senhora S. que, amanhã, 30 de setembro, pela volta do meio-dia, terá lugar a proclamação solene de liberdade em Mossoró. E, pois, cumpre-me o grato dever de convidar V. Senhora S. e seus respectivos colegas, representantes do município, para que se dignem de tomar parte nessa festa patriótica que marcará o dia mais augusto da cidade e do município de Mossoró. A emancipação moçoroense é obra exclusiva dos filhos do povo. A esmola oficial não entrou cá. Sua Majestade, o Imperador, quando lhe comunicamos a próxima libertação do nosso território, foi servido de enviar a dizer-nos pelo Sr. Lafayette, presidente do Conselho de Ministros, que nos agradecia. A libertação está feita e ninguém apagará da história a notícia do nosso nome. Os moçoroenses são dignos de ser olhados com admiração e respeito hoje e daqui a muito tempo, por cima dos séculos. A Sociedade Libertadora Moçoroense se congratula com o VSS por tão faltoso acontecimento. Deus guarde a VSS Ilustríssimo Sr. Romualdo Lopes Galvão, digno presidente da Câmara Municipal desta cidade de Mossoró. O presidente Joaquim Bezerra da Costa Mendes. Sala das Sessões da Sociedade Libertadora Moçoroense, 29 de setembro de 1883. O histórico 30 de setembro de 1883 foi comemorado pelos moçoroenses, que ainda hoje fazem uma belíssima festa para relembrar a atitude pioneira que foi tomada pelos nossos antecessores, mais uma prova de que sempre fomos um povo à frente do seu tempo. A cidade amanheceu em festa. Ao meio-dia, a Sociedade Libertadora Moçoroense se reúne na Câmara Municipal, hoje funciona o Museu Histórico Lauro Escócia. O presidente da sociedade, Joaquim Bezerra da Costa Mendes, abre a memorável sessão, que começa com a leitura de diversas cartas de alforria dos últimos escravos de Mossoró. Feita a liberação oficial, Joaquim declarou: livre o município de Mossoró da mancha negra da escravidão.
Na cidade foi criado o Clube dos Espartacos, que era composto, em sua maioria, por ex-escravos, tendo sido eleito para presidente o liberto Rafael Mossoroense da Glória. Ainda de acordo com as pesquisas históricas, o objetivo desta entidade era dar abrigo e amparo aos novos trabalhadores livres, tanto aqueles que já eram da terra, quanto aqueles que vinham para cá. Mossoró, oficialmente livre da escravidão, logo passou a ser procurada por escravos que conseguiam fugir de outras regiões. O pessoal das Espartacos assumiu o papel de troca de choque dos abolicionistas, lutando para que os escravos não voltassem aos seus donos. Esse problema foi gerado devido à antecipação do povo moçoroense, que não esperou pelo decreto nacional, assinado pela princesa Isabel, libertando os escravos do Brasil. Por aqui, a escravidão já havia acabado 5 anos antes, quando o resto do país foi atingido.